Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Zildete Montiel e fico com vocês até às 13 horas. Uma hora inteirinha de informação. E hoje eu vou conversar com o professor doutor Anthony Wong. Nascido em Nanquim, na China, em 17 de abril, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e naturalizou-se brasileiro em 1973. Que bom! Quando fazia residência médica no Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas, onde obteve o título de doutor no ano de 2000. Atualmente é diretor médico e chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, o CEATOX, da FM-USP, médico assistente do Instituto da Criança, assessor do Grupo de Farmacovigilância da Organização Mundial da Saúde e membro da United States Farmacopeia e vice-presidente da IFDAT, International Forum for Alcohol and Drug Testing. O professor Dr. Anthony Wong também é membro efetivo da Academia Americana de Toxicologia Clínica, da Associação Europeia de Centros de Controle de Intoxicação e de Toxicologistas Clínicos, Associação Internacional de Toxicologias Forenses, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Ontem nós o vimos maciçamente, amplamente na nossa TV, falando sobre a Cracolândia. Realmente é uma pessoa extremamente abalizada nesse setor de tóxicos e eu dou graças a Deus de poder tê-lo nesta tarde aqui conosco, porque realmente ele sabe tudo sobre drogas e tóxicos e nós precisamos alertar a nossa sociedade para este problema. Boa tarde, Dr. Anthony Wong. Com muita honra eu recebo o senhor aqui. Boa tarde, Zildete. Boa tarde, seus ouvintes. Eu fico muito honrado em participar de tão importante programa e também da repercussão que ele tem junto aos seus ouvintes. É um prazer estar com você. Muito bom. Doutor Anthony, vamos falar. Nós já temos muitas perguntas aqui, mas muitas mesmo antes de começarmos o programa, nós já estamos com perguntas, inclusive do Dr. Fábio Mori, que é um doutor presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E ele pergunta assim: amaciantes de roupas que deixam cheiro bom na roupa podem dar neuropatias periféricas? Na realidade, sim. Pode. Essa pergunta? É. Alô? Okay. É sim. Então, é essa pergunta. Alguns amaciantes de roupa são, na realidade, amaciantes de roupa, eles fazem parte de um grupo grande de substâncias chamado detergente catiônicos, certo? E eles são extremamente cáusticos e irritantes. Então, as pessoas que inalam isso ou bebem, pode provocar uma inflamação do esôfago, do estômago, inclusive com problemas de ulceração. Mais importante que isso, como nós sabemos, a exposição crônica, principalmente em crianças que têm uma pele muito fina e pode ser absorvido, dá alterações neurológicas, sim, pode dar mesmo. Então é extremamente importante que as maçantes de crianças sejam de uma diluição bem baixa, tá certo? E mesmo assim, há algumas contraindicações no seu uso. Então, ele está correto. Pode dar alterações, cefaleia com certeza, e pode provocar lesões neurológicas também. Olha só, então cefaleia também, né, Dr. Fábio Moura e Dr. Anthony Wong, os dois aqui comigo nessa tarde, que coisa linda. Então, Dr. Anthony, nós estamos com esse programa da prefeitura de tirar os drogados da Cracolândia e o senhor diz que é realmente uma situação onde tem que ser tirados de forma contundente. O senhor podia falar um pouco sobre essa sua posição? Bom, em primeiro lugar, é muito importante essa posição, Zildete, porque eu quero que os ouvintes entendam bem isso. Nós sabemos que todas as drogas, qualquer
mesmo da mais menos grave até extremamente grave, do qual o crack está, provoca alterações importantes na estrutura cerebral. Então nós temos alterações do tipo assim, dependência, a capacidade de raciocínio. Só que algumas delas, entre elas os derivados da heroína, da morfina, por exemplo, e outras substâncias, podem levar uma dependência muito rápida. E o crack é o mais grave de todos. Então, além de levar uma dependência muito, muito rápida e grave, assim, depois da quarta, quinta exposição, a pessoa já é considerada dependente, o crack também provoca alterações importantes da estrutura cerebral. Então, essas pessoas, ele acaba cada vez minando, destruindo os neurônios, destruindo mesmo o neurônio, e também, mais importantemente, destrói conexão entre um neurônio e outro, um sistema nervoso e o outro. Então, a pessoa que é usada crack depois de um mês ou por aí, ele já tem uma destruturação, uma destruição importante. O uso crônico dela faz com que a pessoa perca a capacidade de raciocinar. E mais importante também, ele perde qualquer controle social. Os freios sociais desaparecem. Então, vocês veem os usuários de crack, muitos deles têm um aspecto até de zumbi. Mesmo aqueles menos afetados, eles têm aquele olhar vazio, vago. E a dependência. Então, isso faz com que eles não tenham capacidade de até lembrar quem é o pai deles, o próprio nome, etc. É muito, muito grande. É muito mais importante do que os colegas que não tratam, que não lidam com usuários de crack, estão conscientes desse problema. Essa incapacidade de julgar, de tomar decisões, é que faz justamente o internamento, vamos dizer assim, em vez de internação compulsória, o tratamento compulsório típico e específico para os dependentes de crack. Se nós tivermos, uma pessoa tivesse a capacidade de dizer, olha, capaz de discernimento, então ele pode julgar sim. Mas o usuário de crack não tem mais isso. E mais uma coisa acontece, quando a pessoa usa o crack, a dependência é tão grande, tão forte, como eu disse, uma das mais fortes de todas as drogas existentes no mercado, ele é tão ávido pela pedrinha, certo, que ele faz qualquer coisa. E ele é uma das substâncias que nós chamamos que leva a dependência física, ou seja, uma das substâncias que quando a pessoa sente falta ou não tem acesso a ela, ele tem uma síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é uma síndrome tão grave que a pessoa tem risco de vida. Inclusive, eu tive vários casos de morte, inclusive, causados por síndrome de abstinência, pelo álcool, pelo barbitúrico, pela morfina, pela heroína. E o usuário de crack também. Só que a diferença dessa dependência em relação às outras drogas é que a pessoa que está na síndrome de abstinência do crack, ele torna-se violento, porque o crack torna a pessoa violenta, que é diferente da dependência do álcool ou do tabaco. A abstinência do tabaco ou do álcool faz a pessoa passiva. Ele fica calmo, ele fica esperando. Então, essa característica violenta é como se fosse um leão. Sabe um leão faminto? Quando o leão fica faminto, ele não vê quem está, não vê quem é o dono, não vê se tem filhotinho, ele está a fim de comer. E a pessoa do crack é a mesma coisa, ele faz qualquer coisa para conseguir a pedra. E nessa hora tem violência. Nós temos estatísticas mostrando que a violência de uma comunidade está diretamente proporcional à incidência de crack naquela comunidade. Então nós vemos mais de 1/3 de todos os crimes cometidos numa cidade onde tem crack é causado pelos usuários de crack, justamente procurando meios de pagar. Nós vemos a depoimento que mostraram, eles trocam celular, joias pelo crack. É por causa disso que nós estamos perdendo tantos celulares, é uma das causas desses moleques, as pessoas pegando. Então, para separar essa pessoa que não tem discernimento, para diminuir a violência contra outros, e principalmente contra ele mesmo, não tem outra escolha. Ele tem que ser internado ou confinado compulsoriamente. Não é contra a vontade dele, porque ele não tem vontade. Ele não tem noção de vontade, o que é o discernimento, entende?
Então, essa que as pessoas vão falando, os juízes vão falando, os médicos que não estão acostumados com isso, estão totalmente alheios às lesões que o crack provoca no cérebro. Então o senhor é a favor dessa internação compulsória, né? Porque a justiça agora ordenou, eu vi agora uma manchete aqui no jornal do meio-dia, que a justiça ordenou que eles sejam realmente internados compulsoriamente. Então eles têm que ser internados para sua própria segurança e sobrevivência, não é isso? Exatamente. E para justamente ele está a poder receber tratamento. Você deixa o usuário de crack na rua, ele está sofrendo agressões. Ele vai sofrer o quê? Fome, ele vai ter aquelas infecções, tuberculose, HIV, hepatite B, hepatite C, que são doenças fatais. Ele vai adquirir isso com o uso de crack. Então, quando você interna essa pessoa, você dá a ele as condições, os medicamentos necessários para tratar essas outras doenças graves. E mais importante, ele vai levado a um ambiente seguro, um ambiente que é aconchegante, onde ele sente acolhido, e aí ele tem grande chance de sair da droga. Agora, enquanto ele ficar na rua, naquele ambiente hostil, certo? Onde ele é explorado, violentado, inclusive sofre ameaça de morte pelo próprio traficante, me diga, Zaldete, qual a chance dele? Me diga, ouvintes, qual a chance dele? Sim. Nenhuma. Eu tenho aqui a opinião de muitos ouvintes, eu até abaixei o som porque estava incomodando aqui o nosso papo, muitos. Nós temos aqui a querida Marli Della Mônica, um beijo para você. Ela disse que está ouvindo, está muito bom, e ela é muito a favor de tirar a Cracolândia. E que na Itália tem um lugar que cuida de drogados, de forma que eles trabalham e fazem o tratamento e se autossustentam. Chama San Patrignano. É o Centro de Tratamento de Dependência Química na Itália. Um modelo que recupera 70% dos drogados e os DH não deviam interferir por tirar compulsoriamente os maiores de 18. Agora, aos menores, como que poderia fazer? Bom, então, eu conheço esse centro, ele fica na cidade de Rimini, na Itália. Realmente é um exemplo de tratamento, ele tem um alto índice de recuperação, porque primeiro, a pessoa é internada compulsoriamente, como eu disse, é submetido a tratamento médico, depois apoio psicológico, e quando ele sente está pronto, preparado, ele começa a trabalhar. Então ele começa a pagar a sua própria estadia, ajudando a colher as uvas, até o vinho dessa região é muito famosa, viu, Zudete? Eu fui lá, eu visitei, junto com a rainha Suécia, a rainha da Suécia, Silvia, a rainha Silvia da Suécia, ela estava lá também nesse momento que nós... é o exemplo que nós queremos fazer no Brasil, certo? Em São Paulo, pelo menos, que o prefeito João Dória está empenhado nisso. Então, tem um outro exemplo. Em Nova York, tinha um centro chamado Bryant Park. Bryant Park era um lugar de centro, era o Cracolândia de Nova York. O que acontece? O João Virginiano, ele foi lá, pegou uma equipe, tratou, removeu, levou forçosamente essas pessoas para um lugar de tratamento, né, etc. Limpou a área e manteve o programa por muitos anos. Então, não é só tirar da Cracolândia, acabar a Cracolândia, levar essas pessoas para tratamento. Eles precisam desse tratamento há muito tempo. O período de tratamento de um crack da fase aguda são não menos do que 3 a 6 meses. O momento que ele está preparado para assumir uma posição de alguma responsabilidade é logo depois de 4, 5 meses. Então, não pode suspender o tratamento, tirar os fundos dessas pessoas um tempo inferior. E aí está o sucesso do programa. É preciso que seja permanente, constante, para que as pessoas possam realmente recuperar, assim, a autoestima e a sua dignidade. Não tem outra maneira. É verdade.
Eu tenho aqui o Dr. Alex Pérez, que é um delegado que está nos escutando. Boa tarde, Dr. Alex, muito obrigada pela audiência. E ele diz assim, que o senhor está completamente certo, parabéns ao senhor, muito bem colocado, e que só os loucos não enxergam, que é verdade, e qual a chance dos viciados sem uma internação? Nenhuma, né? Então é exatamente o que a gente também acha, e a gente fica contente de ver que o senhor está apoiando essa causa, o Dr. Anthony Wong, e que o senhor tem a sua vivência, a sua experiência e pode estar passando para todos eles, porque é realmente um assunto muito delicado a forma de se tratar essas pessoas. E eu vi um post também do Dória, onde ele dizia que para os moradores de rua ele vai dar abrigo, para os viciados ele vai dar tratamento e para os traficantes ele vai dar cadeia. E eu acho isso muito bom, realmente. Doutor realmente muito bem posta, viu? Exatamente bem posta, né? Exatamente isso. É cada um no seu devido lugar, não é? Exatamente. Doutor Anthony, o senhor trabalha com crianças, o senhor também é pediatra, e isso é maravilhoso pela sua sensibilidade, pela sua capacidade, por tudo que Deus lhe deu de talento. Eu pergunto, como é possível explicar para uma criança que a droga não faz bem, desde pequenino, porque é desde pequenino que se torce o pepino? É verdade. Sabe, é muito interessante essa pergunta, Zanete, porque eu participei, eu já tive ocasião de falar diversas vezes. Em primeiro lugar, quando que nós informamos, quando devemos dar informações para as crianças? Então, é importante, em primeiro lugar, para combater a droga é necessário informação, educação, certo? Senão, nós vamos perder a ação contra a droga. Então, knowledge, certo? Conhecimento, certo? É importante. E quem tem que ter esse conhecimento? Os pais. Quem que tem essa responsabilidade? Os pais. Os pais não podem delegar essa responsabilidade para a escola e para a comunidade. Afinal de contas, os pais, nós colocamos nossos filhos do mundo e nós somos os primeiros responsáveis por eles. Então, os pais têm que estudar, têm que aprender, procurar informações sobre drogas. Não adianta falar assim, não, isso é uma porcaria, isso é um veneno. Isso não adianta, a criança é muito esperta. Desde 2, 3 anos ele sabe que isso não é verdade, que é uma informação muito, muito simples. Então, os pais têm que se informar. A educação tem que começar a partir, pasme, 2, 3 anos de idade. Você não fala para o filho que mentira é feio, que roubar é feio, a partir de que idade? 2, 3 anos? Pois é, você tem que falar para o filho, tomar remédio não pode ser sem consentimento dos pais, que não pode aceitar nenhum presente de outras pessoas. Começa a explicação aí, começa a informação aí, certo? Aliás, os nossos políticos também deviam saber que roubar dinheiro dos outros é ruim, né? Feio, né, Zé? Opa, aí, eu tenho certeza que os pais devem ter ensinado. Pois é, então. Aí o que acontece? Porque as coisas do mundo, né, certo? São muito fortes, mas de qualquer forma, aí começa aí, tem que dessa forma. Não precisa fazer diretamente, mas começar com os valores, com éticas. Aí que nós começamos a educar nossos filhos. Aí quando ele tiver 7, 8 anos de idade, ele já sabe o que é álcool, ele já vê pessoas fumando, aí você fala, olha, álcool é um problema, ele dá problema de fígado, de cérebro, a dependência, vê um bêbado na rua, você olha aqui, tá vendo, essa pessoa é viciada em álcool, aí isso já assusta o filho. Aí você mostra que cigarro é único, cigarro vai dar câncer, e podem até mostrar figuras de pulmão com câncer de pulmão, etc, tá certo? E aí quando chegar aos 9, 10 anos, aí nós vamos começando a falar sobre drogas mais pesadas. E aí que entra a escola e entra os pais conjuntamente. Quando você tem um programa consistente dessa maneira, a droga não vinga. A droga não prospera. E nós não temos condições, os filhos já estão com o cérebro já protegido, certo? Já está armado contra o uso de drogas. Você entendeu? Ensinamento, conhecimento tem que começar desde o início, justamente para dar ele as barreiras necessárias, certo? Para não entrar na corrupção, na mentira, no roubo e no uso de drogas. É verdade mesmo. Eu tenho aqui a opinião da Marli Della Mônica novamente, onde ela diz que hoje os pais têm medo de impor limites aos filhos, não é? Parece que os pais têm um receio de impor limite aos filhos.
Como que a gente pode instruir esses pais para que eles coloquem esses limites, porque esses limites é que vão dar diretrizes de vida, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que em primeiro lugar, muitos pais têm medo de pôr limites, porque os próprios pais, eles não sabem ou não conhecem os limites. No Brasil isso é muito claro. Muitos pais não tiveram formação educacional adequada, vamos dizer assim, não vou dizer, mas outros têm, evidentemente. Mas os pais partem do princípio que eles querem ser amigo do filho, e não ser um pai que seja disciplinador do filho. Olha, gente, se vocês não disciplinarem seus filhos hoje, sabe quem vai disciplinar? A sociedade. A sociedade vai botar seu filho na prisão. A sociedade vai botar seu filho confinado. Vai botar seu filho, não vai dar emprego ao seu filho. Você entendeu? Então, é melhor você dar educação, disciplina, com carinho, com jeito, do que não dar para ele e depois a sociedade, que é impiedosa, que é dura, certo? Que não tem nenhuma consciência que você é filhinho de tal, seu nome é Joãozinho, etc. E aí ele vai levar uma paulada da sociedade, não é verdade? Então é melhor você fazer isso. Primeiro, então isso é muito importante. Você nunca pode ser considerado amigo do seu filho. Sabe por quê? Porque pai tem responsabilidade. Pai tem que prover pelo filho. E amigo não. O pai é para toda a vida. Ou até um dos vocês fecharem os olhos. Amigo, você troca todo ano, cada 6 meses, cada 3 anos. Entendeu? Então você não pode ser considerado amigo. Agora, você pode ser pai carinhoso, você pode ser pai compreensivo, mas antes de tudo, ser pai disciplinador. Você pega qualquer homem bem sucedido na vida, não, no bom sentido, né? Einstein, os grandes, Obama, todos eles. Pergunta quem são os pais deles. Sabe o que eles falam? Meu pai foi o pior pai do mundo. Aí quando chega aos 25 anos assim, obrigado pai por ter sido o pai mais chato, mais agradável, mais duro do mundo. Porque só assim que eu aprendi a dar valor às minhas coisas. É isso que eu quero ouvir. É isso que nós queremos ouvir. Desistir, não fazer o pai bonzinho. O pai não pode desistir. Os pais têm que estar sempre alertas e incansáveis, não é mesmo? Agora, o título... Quem ama cuida, né, Zé? Quem ama cuida, né? Pois é. Agora, o quem título cuidar... a gente sabe... você. Cuidar, como você faz? Como você faz para uma flor ficar bonita? Você não poda as folhas que estão mortas? Você não dá uma afofada? Você não dá, por exemplo, tira aquelas coisas que as ervas daninhas que estão em volta? Não é? E aí ele fica bem formoso. É cuidar, inclusive tem necessário podar. É necessário podar, entendeu, gente? Podar os maus elementos, podar os maus sentimentos. Tem que dizer não, a criança tem que ser frustrada, né? Exatamente, perfeitamente. Não é essa coisa de eu não vou frustrar, que ele vai crescer recalcado, isso tudo é balela. Eu tenho uma pergunta da Solange: o que leva uma pessoa a usar drogas? Olha, that's the $1 million question, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Se nós tivermos uma resposta para tudo isso, nós estamos sofrendo isso. É verdade. Olha, Solange, é o seguinte: a droga é a praga do século XXI, certo? Você lembra a peste bubônica que dizimou a Europa, 25 a 30% da população? Pois é, se nós não fizermos alguma coisa agora, ele vai dizimar nossa população. Só uma pequena estatística: as atividades ilícitas mais rentáveis do mundo se chama tráfico de armas. A segunda é droga. Errado, porque como o tráfico de armas faz parte importante do tráfico de drogas, então direto e indiretamente, somando tudo isso, o tráfico de drogas é o mais rentável do mundo. E ele tem mais dinheiro no tráfico do que, inclusive, os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, mundial. Então, nós temos que ter esse bem, tem que parar com isso, nós temos que cortar isso. E como nós cortamos? Nós cortamos não os suprimentos, que esse é do governo, não cortando, nós temos que fazer. O uso de drogas é um tripé, viu, Nete? É o usuário, a droga e o ambiente. Nós podemos influenciar nos dois, que é o usuário e no ambiente, certo? E o tráfego fica por conta do governo. É como uma cadeira de 3 pés.
Se não um pé estiver quebrado, ele não se sustenta. Então nós influenciamos ou no usuário, que são nossos filhos, ou nós influenciamos no ambiente, tornando o ambiente, nosso ambiente familiar, nosso ambiente comunitário, a nossa cidade livre de drogas. E aí a droga não prospera. Entendeu? Então é assim que nós enfrentamos a droga. Agora, é importante, principalmente, informação, educação, uma posição firme contra drogas, tá certo? Não precisa matar o traficante, mas precisa entender que aqui não tem jeito para ele sobreviver e ficar, tá certo? E assim por diante, nós com isso, nós temos condições de acabar com a influência de drogas no mundo, tá certo? Ou no menos na nossa comunidade. Primeiro, acho que nós temos que ser responsáveis pela nossa família. E logo depois, a nossa comunidade, a nossa igreja, o nosso bairro, certo? E se todos os pessoas de um bairro... Pois é. Não é? São valores muito importantes, porque as drogas hoje são um problema mundial, tem tirado a vida de milhões de jovens, devastado famílias, né? E as drogas que a gente fala é álcool, é cigarro, é crack, enfim, são muitas coisas, uma decorrente da outra até, né? Porque começa com um simples cigarro ou com uma simples cerveja e a coisa pode crescer muito, não é verdade? Exatamente, é verdade. Judé, só uma estatística perigosa, assim, impressionante. O custo de drogas, o número de vítimas das drogas por ano no mundo é maior, por ano, é maior que toda a perda por ano da Segunda Guerra Mundial. Acredita? Certo? No mundo. Você pegar todo mundo que morre de drogas, direto e indiretamente, por causa de cigarro, por causa de álcool, por causa de acidente de trânsito, certo? Por causa de suicídio, homicídio, guerra do tráfico, etc. Se juntar tudo isso, a população do mundo que morre diretamente ou indiretamente pela droga é maior que por ano da Segunda Guerra Mundial. Olha o tamanho da tragédia. Segundo, agora, os jovens se atraem pelas drogas por qual razão? Bom, primeiro, tem várias razões, tá certo? Muitas. Vamos dizer assim, o principal é falta de barreiras, falta de Tenho 43 pessoas perguntando isso. Então, são várias causas, etc. A primeira, o motivo é vários motivos, não tem uma mais importante que a outra. Primeiro, ambiente propício. Segundo, desafio, experimentação. Doença chamada comorbidade. Algumas crianças com depressão, outras crianças com hiperatividade, certo? Eles procuram alguma substância química que consegue acalmar o cérebro. E o médico não faz o diagnóstico certo, então dá uma comorbidade. O ambiente propício, muito relaxado. Pressão, e essa é uma importante, pressão dos pares, pressão dos colegas, certo? Isso é muito, muito importante. Pais, exemplo dos pais, uso de drogas e tolerância às drogas na família. E principalmente falta de regras importantes, falta de regras, como se diz, rígidas na família. Agora, quais as causas que levam a não usar drogas? Primeiro, valores éticos e pessoais. Segundo, exemplo dos pais. Terceiro, ambiente escolar, onde a droga não é bem-vinda, certo? Exato. Educação, informação sobre drogas. São essas. São coisas tão fáceis, não custa nada. Gente, prevenção custa um centésimo de um tratamento. O que você gasta numa pessoa drogada, você consegue prevenir 100 pessoas. Em escolas, comunidades, igrejas. Precisam ter esse enturmar, não é? Porque não adianta só ir na igreja, que às vezes a igreja tem tanta panelinha, viu, doutor? Tem que se enturmar com os jovens, fazer amizade, os pais têm que levar, procurar apresentar, tudo isso, porque às vezes só levar não resolve, tem que realmente fazer com que se sintam importantes, porque às vezes os jovens precisam se sentir importantes, não é? Exato. Eu quero falar igreja, Judete, muitas vezes eu quero fazer a comunidade e os valores que a igreja dá, entende? A religião dá. Sim, então, é verdade. Não é a igreja, não é uma denominação, não é católico, protestante, budista ou qualquer outra coisa assim.
o importante são os valores inerentes à religião, são os valores éticos, certo? Os valores morais e depois que são traduzidos como valores religiosos, entende? Então mas não, se a pessoa que é ateu quer dizer que não salva, claro que salva, porque aí entra a comunidade, a igreja é uma comunidade. Agora, se tiver uma igreja que, por exemplo, algumas igrejas que você pode ter 3 ou 4 mulheres, né, certo? Aí essa igreja realmente começa a ter alguns problemas éticos. E aí não serve de exemplo para ninguém. Aí complica. Não é aí que fica pior. Mas em todas as situações sempre há uma saída, não é? E aí eu tenho aqui muitas mães e pais, eu tenho que ver o Sandro, a Valéria Proença, o Silk, Mariângela, Silvana Rodrigues, Helena, Carla, muita gente aqui perguntando quais são os sinais para se perceber quando um filho está drogado. Olha, olha, a estatística assustadora quando um pai percebe que o filho está usando drogas, é tarde demais. Eu vou repetir. Quando um pai percebe ou suspeita que o filho está usando drogas, já tarde demais. Por que isso? Porque quando o menino ou a menina começou a usar drogas, ele tem vergonha, ele esconde, ele tem todo cuidado e nunca leva nada para casa. Agora, quando a dependência, a necessidade da droga começa a ser tão importante e fica uma das coisas mais importantes da vida desse jovem, então toda a cautela vai pro brejo. Ele já não importa mais que as pessoas estão procurando, descobrem, eles deixam pituca de maconha na coisa, eles deixam aquele triângulo de papelote de cocaína à disposição, entende? Então, quando os pais começam a suspeitar, já está muito tarde, aí você tem que fazer um tratamento sério. Então, o que é? Como eu disse, a prevenção é mais importante de qualquer outra coisa. Então, o que os pais têm que fazer? Desde a mais tenra idade, a partir do momento que os pais percebem que ele já começa a indagar sobre certas coisas, nesse momento já aproveita e começa a fazer, não um sermão, viu, Geodete? Isso não funciona. Começa a dialogar, conversar. Olha, e também não é assim, olha, hoje vamos falar sobre drogas. Não é assim, não. Vamos falar assim, quando dá uma abertura, fala assim, olha, sabe aquele negócio, sabe aquele amigo nosso, puxa vida, ele está no hospital, infartou. Eu acho que foi por causa de droga. Sabe, acho que ele fumava muito. Sabe aquela pessoa lá foi internado porque teve uma crise psicótica, ele ficou assim, brigou com a mulher, bateu na mulher. Ele é alcoólatra. Então começa aí, entendeu? Usa uma coisa, uma notícia, uma informação, e aí você começa a entrar. E não vai sim com marreta, tá certo? Não vai errado! Não. Começa a dialogar, discutir, conversar, mostrar as coisas mais comuns que aparecem. E aqui as pessoas, então, as próprias pessoas, então começam, o menino começa a interessar. E mais do que isso, os pais devem exigir que as escolas tenham uma política contra drogas, porque só é possível vencer essa batalha se nós tivermos uma colaboração entre tudo, escola, família, comunidade, e com isso, então, é como uma orquestra, uma sinfônica, certo? Sim. Aí, com isso, nós podemos tornar uma sociedade forte, ética, com valores e, obviamente, livre de drogas. É verdade. Eu tenho uma pergunta da Maria do Rosário. Ela diz assim, que nós estamos falando muito de jovens e não estamos esquecendo dos adultos. Existem pais drogados. E aí também deve ser compulsória a forma de levá-los para tratamento? Olha, existem 3 maneiras de internação, certo? Tem a internação voluntária, quando a pessoa percebe que está precisando de ajuda. Tem a internação involuntária, quando algum familiar, alguém da família percebe que a pessoa não tem discernimento, não tem capacidade de julgar, tá certo? Então é a mãe que põe o filho internado, ou o filho que interna o pai, tá certo? Então é chamado internação involuntária. E tem o internamento compulsório, onde o juiz determina que a pessoa tem que ser internada ou cuidado, certo? Então, nessas 3, isso é lei, hein? Lei brasileira, tá certo, Décio?
Então você pode realmente exigir tanto a involuntária, tá certo? Ou então a compulsória, então você pode pedir uma ordem judicial para internar a pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, uma esquizofrenia, uma pessoa com esquizofrenia violenta, ou uma psicose maníaco-depressiva com violência, o juiz dá. E é isso que eu quero dizer para vocês, isso acontece, exatamente o crack está nesse meio, porque o usuário de crack é uma pessoa violenta, certo? Quando não tem acesso à droga. Porque o adulto drogado é mais complicado que o jovem. O jovem, o pai tem poder sobre ele, pode determinar, pode decidir, mas o adulto não. Eu tenho aqui... Posso fazer uma pequena coisa? Claro. Não que adulto ou jovem que é complicado, a droga é complicada. Porque eu tenho problemas com a droga, com crack, nós temos problemas com maconha, nós temos problemas com álcool, nós temos problemas com heroína, nós temos problemas com anfetamina, entende? Não, o problema é a pessoa que usa é uma vítima da droga, por própria opção ou porque ele foi induzido a tal. Agora, o problema é a droga, né? E a pessoa é apenas a vítima. É verdade. Eu tenho aqui a pergunta da Márcia, ela não quer que eu diga o sobrenome por questões de privacidade e vamos respeitar. Claro. A Márcia diz assim, que o irmão é drogado e a mãe está se acabando. O irmão não quer ser internado e todas as vezes que ele é internado, ele foge da clínica. E a mãe está doente, não pode sair de casa, com medo que ele venda as coisas da casa, e a mãe está sofrendo muito. E ela tem medo que a mãe dela morra por causa desse problema. O que pode ser feito numa situação dessa? Bom, em primeiro lugar, se ele foge da clínica, essa clínica é uma porcaria, tá certo? Desculpa. Porque uma clínica que pode chamar como clínica e que cobra um valor imenso, ou seja, da própria família, ou seja, do Estado para ser uma clínica autorizada, ele ganha um dinheiro, então uma porcaria, troca de clínica. É a mesma coisa, tem um médico que não serve, troca de médico. Se o advogado não serve, troca de advogado. Então esse é o problema. Agora, que a mãe vai estar sofrendo, isso já é justificativo para internação compulsória, tá certo? Involuntária, vamos dizer assim, ou até compulsória. E nós sabemos, né, quantos casos que o drogado perde tanto discernimento que ele mata o próprio pai, e mata o próprio filho, certo? Nós temos tantos casos nos Estados Unidos de pessoas drogadas com anfetamina, o tal de ice, que afogaram os 3 filhos no lago, certo? Ou aquele pai que matou os 3 filhos e depois cometeu suicídio. Tudo por causa de droga. Você acha que isso é tragédia incomum? Não, era só abrir o jornal. Isso acontece centenas de vezes por dia. Não é verdade? É verdade. Então, aqui nessa hora, olha, eu acho, sobrevivência. Ou você ou eu, tá certo? E se sobrevivência eu quero viver. Se eu quero viver, então por favor, tá certo? Deixa eu, então você vai para o hospital. E procura um hospital que é de renome e que tenha condições de manter a pessoa em tratamento. É mesmo, realmente é muito triste, as famílias se desesperam, ficam completamente desestruturadas e a felicidade nessa hora vai muito longe. O senhor falou de clínicas, existem clínicas que dopam os seus clientes, os seus pacientes. Como saber quando uma clínica é boa, quando uma clínica é realmente confiável? Bom, olha, na realidade, vocês devem, primeiro, há centenas e centenas de clínicas para o Brasil e pelo mundo inteiro, certo? Então, primeiro, você deve procurar uma clínica que tenha uma assistência médica e pega o currículo desse médico, tá certo? Segundo, eles têm, isso é muito fácil de encontrar no internet, opiniões sobre essa clínica, certo? As várias clínicas. Então, aí você percebe se a clínica realmente merece ou não o seu investimento. Para escolher uma clínica. Tem clínicas de renome, por exemplo, a clínica lá do Padre Hans, lá em Taubaté. Nós temos várias clínicas na região de Campinas, etc. E aqui mesmo em São Paulo, tem várias clínicas muito famosas e sérias, né? E agora, o importante se deu certo, o seu paciente, o seu
filho, ele é... olha, posso dizer uma coisa? A maioria das clínicas de bom nome, o filho sai desintoxicado em menos de 2 meses. Se qualquer clínica fala assim, não, a internação dele é 6 meses, esse aqui é uma clínica de má reputação, só quer tirar dinheiro de vocês, certo? Então, nós temos lá em São Bernardo uma clínica excelente lá também, que tem essa a política. Internação 28 dias. Depois de 28 dias, ele vai para o ambulatório. Aí, se houver recaída, ele pode ser reinternado. Mas o período de desintoxicação são 28 dias. Tá bom? Eu tenho aqui a Alessandra, ela diz assim, podemos considerar o cigarro uma droga muito maligna? Não, sem dúvida. O cigarro tem uma característica importante, algumas características importantes. Primeiro, ele é uma droga, uma substância que leva à dependência fortemente, certo? Nós medimos a capacidade de levar à dependência pela porcentagem de aumento da dopamina, que é o hormônio ou neurotransmissor da felicidade. Então, o cigarro aumenta em 400 vezes. A maconha é 175%. 4 vezes, 400%. A maconha é 175%. E o crack, 1000%, ou seja, 10 vezes. Ok? Então, mas o cigarro tem 3 características importantes. A mais. Primeiro, ele é um veneno que afeta a comunidade. Então você tem o problema do fumante passivo. Ele pode ter câncer simplesmente por viver no ambiente de um fumante. Segundo lugar, é a maior causa de doença, de infarto e de problemas vasculares, cardiovasculares. E terceiro, que todo mundo conhece, ele causa câncer. Mas não é só câncer de pulmão não, viu gente? É câncer de boca, câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de ovário, é de tudo. Certo? Então tem um monte de... Ele tem mais de, como se diz, 100 órgãos e sistemas do corpo que podem ser sujeitos à lesão do cigarro. Agora, tem outra característica do cigarro que é nefasto. Ele é uma substância que é difícil de largar, certo? Só inferior à heroína e ao crack. Por quê? Porque é uma droga social. A pessoa que é viciado no cigarro, ele não consegue esquecer porque as pessoas fumam em volta dele. Então, toda vez que alguém puxa um cigarro, ele fica tentado a fumar de novo. Então, eu sempre falo, quem consegue largar cigarro merece uma medalha de ouro não, de platina. E o cigarro para largar, então como é tão difícil, ele precisa de apoio de toda a comunidade e das outras pessoas, certo? Para ficar-se limpo, tá? Mas vale a pena. Mas as lesões que provocam são permanentes. Enquanto caiu a minha ligação, eu pude ver aqui que o Dr. Paulo Mariano disse que gosta muito do senhor, que é uma boa pessoa, é um grande profissional, é um amigo querido. E o Dr. Fábio Mori, que é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, volta com outra pergunta. Ele diz assim que o preço da internação é o problema muito alto, porque a maioria dos adictos são pobres. É verdade. Mas acontece que tanto a Prefeitura de São Paulo como as outras, existem clínicas gratuitas e de boa qualidade. Eu acredito que a Prefeitura tem mais de 300 ou 400 leitos disponíveis para tratamento. Eu não tenho esse dado exato, mas isso é fácil de descobrir. E o Estado também tem. Agora, de qualquer forma, muitas dessas clínicas de reabilitação, eles também têm um certo número de leitos gratuitos para pessoas com mais dificuldade. Então, falta de vaga para internação de forma barata ou até gratuita não é tão difícil assim, viu? É só procurar. Mas eu concordo. Mas o que acontece? Tem muitas clínicas de baixíssima reputação que não tem nenhum controle e que só estão lá para explorar o drogadito e a família, que é uma tragédia, né? Eu acho que uma coisa tão ética errada, porque são pessoas que estão explorando a miséria e a tragédia de outras. É verdade, então seria melhor prevenir do que remediar.
Eu acho que os governantes, assim, até como Dória, poderiam ter uma clínica, mas um hospital que tratasse só de drogadição, né? Mas eles têm, nós temos, a prefeitura tem, Eudete, tem. Tem qual é? Não apenas tem, você tem que procurar com o secretário de saúde, mas eu sei ali, eu sou a parte que tem. Para essa operação que foi do Cracolândia, que aliás, eu acho que a culpa não foi do Dória, foi assim de pessoas interessadas em causar tumulto, a prefeitura deixou à disposição mais de 400 leitos de vagas para tratar as pessoas que foram dentro dessa operação. Você acredita? Então, beleza, já pode perguntar para precisa ser mais divulgado, né? Porque as famílias ficam tão desesperadas. Eu tenho aqui a pergunta da Maria Cleusa. Ela diz assim: eu sou professora e gostaria que a função do educador no combate às drogas fosse também utilizada. Não seria interessante que os governantes usassem mais as escolas e os docentes para esse fim? Sem dúvida. Eu acho que o problema de drogas, o tratamento e acabar a erradicação da droga é um problema político, basicamente político. Tem que ter vontade política. Tem vontade política justamente para acabar com isso, porque não é difícil, não é uma coisa do outro mundo. É educação, programas consistentes, certo? E uma vontade política, sobretudo vontade política apoiado na comunidade. E apoiando a comunidade, certo? Isso não é difícil. Vários países conseguiram diminuir a incidência de drogas simplesmente por adotar programas consistentes, não muito caros, mas que tivesse o apoio de um governo consciente, moral, certo? Olha, o que o Brasil gastou no Lava Jato e agora com essas coisas? Isso é suficiente para construir 100 milhões de leitos para tratar todas as doenças do mundo, não só do Brasil. É isso. Só jogamos nosso poder fora. É dinheiro contra dinheiro, né? Porque os traficantes não podem efetivamente vencer esta guerra, porque é uma guerra que atinge as sociedades contemporâneas. O resultado é super negativo, decorrente dessa droga, né? Que não, o nome já fala tudo, não é, doutor Anthony? Pois é. Então, eu gostaria até que fazer uma comparação que é importante. Você sabe por que a droga dissemina tanto no mundo? Aliás, foi uma das perguntas. Por um motivo extremamente simples. O traficante, ele só tem um objetivo: que o usuário compre drogas. Alô? É verdade. Alô? Alô, estou ouvindo. Drogas. Qual o problema da sociedade? A sociedade não dá importância, porque ele tem várias outras necessidades e opções e várias outras, vamos dizer assim, coisas importantes, que acha importante. Mas é errado. A droga hoje é o maior inimigo da sociedade como nós conhecemos. Então, nós temos que estar focados, nós, pessoas de bem, temos que estar focados e conscientes que a droga é um inimigo real, necessário, e a sua erradicação é essencial para a sobrevivência e a segurança da nossa sociedade, qualquer que seja o país, chinesa, brasileira, africana, indiana, americana, não importa. Nós temos, como seres humanos, enfrentar esse problema, senão ele vai acabar conosco. Agora, eu achei que não resolveu tirá-los da Cracolândia, porque eles foram para outros pontos e eles ficaram dispersos, fazendo arruaças, até saqueando lojas. E então eles precisariam ter realmente um domínio sobre eles, chegar um por um, ver o que vai fazer com cada um e não simplesmente espalhá-los, né? Porque não é a solução. No Brasil, as drogas financiam a violência, o crime, a maior parte dos usuários é jovem, muitos começam a usar na escola e a idade está cada vez mais prematura.
Então eu fico feliz de ver, doutor Antony, que o senhor está aí lutando também. Eu sei que o senhor está com uma voz ativa, levantando bandeiras, e o senhor conte conosco aqui para ajudá-lo, fazer uma campanha aqui nos nossos intervalos, com o senhor dando conselhos. O senhor pode entrar com cápsulas de notícias, como nós já falamos. Então o senhor pensa aí para a gente fazer essa campanha, tá bom? Eu estou à disposição. Eu acho necessário essa cruzada que você está propondo. Eu acho muito, muito importante isso aqui, e que nós temos que ter engajamento das pessoas de bem, como o Dr. Fábio Mori, como a Solange, Simone, todo mundo que fez perguntas, que nós temos que começar pequenos, tá certo? Mas nós temos que começar de algum lugar. Não tenta mudar o mundo. Tem uma famosa palavra de Gandhi, e ele faz assim: seja você a força de mudar o mundo. Essa força começa com a vontade, simplesmente uma vontade pessoal, de cada um de nós, nossa pequena colaboração, mas que, se juntado com todo mundo, torna-se um maremoto que nós podemos vencer tudo isso. Senão, nós não teremos Deus lhe dê muita força, muito obrigada. Eu sei que o senhor está em Maresias, passeando, e o senhor deu essa 1 hora aqui para nós. Conta com a gente, muito obrigada. Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e seus ouvintes. Tão importante. Vamos falar mais vezes. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, doutor Antony Wong. Grande participação aqui conosco nesta tarde, no nosso programa O Céu Pro Saúde. E a sua saúde começa você dizendo não às drogas. E vocês viram que há possibilidades de se livrar desta droga. A Alcel agora é digital, você pode marcar consultas, acertar pendências, e você pode também acionar o botão antipânico, e isso é maravilhoso. Então é maravilhoso também que a Alcel Pro Saúde, sempre com você, tem essa 1 hora de esclarecimento das especialidades, e o Dr. Antony Wong é um grande toxicologista, esteve com a gente aqui, um homem muito importante na nossa sociedade, e eu fiquei muito contente com a presença dele. Crianças, meninos, jovens, adultos, todos que nos ouviram, gente linda aqui falando comigo, Raquel Fernandes, um beijo para você, Dr. Fábio Mori, muito obrigada, Michel Mandelman, Dr. Michel Mandelman, grande ginecologista aqui com a gente também, Laurinha Cardoso, Marlida Lamônica, Solange, Valéria Calente, Marci Montiel, minha prima, um beijo, Silvana Gonçalves, Lucilene, Dr. Nelson Galhardo, grande psicologista, psiquiatra, né? Ana Célia, doutora Ana Célia, Elisângela, Erinaldo, um beijo para vocês, Jesuína Marcelo, Zé Carlos, Ismael, Tito, Adriana, Jacinto de Fortaleza, um grande beijo. Todos vocês que estiveram com a gente, muito obrigada pela audiência, um bom fim de semana e até o próximo sábado, ao meio-dia em pontinho. Quinta-feira, nós estamos também às 9 horas aqui na rádio. Estejam com a gente todos os dias, porque a Showtime é uma rádio que ama você. Um grande beijo, um bom fim de semana e um beijo no coração. Até lá. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.
Showtime Web Radio.